Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Nós estamos iniciando a nossa aula de Direito da Seguridade Social. Nós estamos dando continuidade ao estudo dos benefícios, das espécies de benefício. Na última aula, nós estudamos o benefício do auxílio-doença e hoje vamos estudar o benefício de aposentadoria por invalidez, tá? Aonde é que nós nos localizamos para estudar a aposentadoria por invalidez? Praticamente, gente, em três documentos, tá? Três documentos. Primeiro, Lei 8.000, tá? Lei 8.213, tá? Então, essa é uma das leis que nós estudamos, tá? E que é o nosso fundamento legal, tá, gente? Nosso fundamento legal, a partir, se eu não me engano, aqui do artigo 42, tá? 42, tá? Então, olha aqui, a aposentadoria por invalidez. Alguém de vocês poderia me dizer onde mais nós olhamos para estudar a aposentadoria por invalidez, enquanto eu vou fechando aqui algumas questões, tá? Tá? Além da Lei 8.000, alguém ouviu falar no Regulamento da Previdência Social? É o Decreto 3.048, alguém ouviu falar? Tá? Então, nós vamos colocar aqui, decreto. Opa. 3.049. Tá? Então, este decreto aqui também, tá? Se eu não me engano, aqui é a partir do artigo, não sei se é este, que é o 213. Não. Tá? Eu já vou localizar aqui o artigo, tá? E depois eu vou mostrar para vocês. E também, tá? A instrução normativa, tá? Instrução normativa 77, tá? Instrução normativa 77 são os fundamentos legais, tá, gente? Os fundamentos legais que nós utilizamos aqui para a nossa aula, tá, pessoal? Então, são esses documentos que nós utilizamos como fonte legal, tá? Eu acho que não estava compartilhando para mostrar para vocês, não, né? Então, vamos compartilhar. Não, 8.213 é o artigo 42, né, professor? Sim, 42, perfeito, olha, ó, tá? Eu achei que estava mostrando para vocês. Alguém aí tiver um tempinho de procurar na 3.048 o artigo para me ajudar, por favor. Acho que este aqui é o artigo 213. Vamos ver se está toda ela aqui. Ctrl F. Tá, olha aqui, artigo 213. Agora, de cabeça, não me vem da 4.048. Se alguém puder me ajudar, por favor, qual é o artigo? Alguém me ajuda? Me passa o número do decreto, por favor, professor. 3.048. Oi. O decreto seria o artigo 43. 43? Isso. Muito obrigado. E o 46 também ali. Tá, deixa eu ver. Artigo 43? 43 e 46.
Isso aí, muito obrigado, tá? Então, agora já nós nos localizamos, tá? Nos localizamos nos artigos. Então, vocês, pessoal, sempre que a gente vai analisar um benefício, tá? Sempre que eu vou analisar um benefício, a primeira situação, eu preciso me situar. Quais são os fundamentos legais? Com base nesses fundamentos legais, você vai analisar um caso concreto. Compreendido, pessoal? Tá? Então, eu preciso. Se eu vou lá no site do INSS, tá? INSS, opa, aposentadoria por invalidez. Vamos ver se a gente pega direto o link lá do INSS. Aposentadoria por invalidez. Tá? Então, olhem aqui, nós estamos no site do INSS, aqui tem as informações, tá? Sobre a aposentadoria por invalidez, tá, gente? Então, aqui diretamente no site do INSS, tá? Mas aqui são informações muito sucintas, nem sempre atualizadas, tá? Então, vocês perceberam onde nós encontramos os fundamentos legais, tá? Então, Instrução Normativa 77 de 2015, esse decreto 3.048, se eu não me engano, é de 99, que, que a gente chama é o Regulamento da Previdência Social e mais a Lei 8.213, tá? Então, por que a gente sempre vai nos sites oficiais, gente, tá? Então, aqui, a grande dúvida sempre é se eu estou usando ou não a legislação atualizada. Então, por isso, ir no site, né, que é bem importante. Então, aqui estão os documentos legais que nós nos utilizamos, tá? Então, se você vai analisar aposentadoria por invalidez, vai estudar auxílio-doença, ou vai ver uma outra espécie de aposentadoria, também na Constituição, né, gente? Por exemplo, algumas situações a gente precisa olhar na Constituição em função da emenda constitucional. Então, são esses textos legais que nós nos baseamos para a aula de hoje e as demais aulas também, tá? Professor, então, fala. Tem ali também o artigo 475 da CLT. Tá. Mas o da CLT, ele vai trabalhar mais os aspectos, as questões trabalhistas, tá? Sim. Tá. Sim, os aspectos vinculados lá ao vínculo de trabalho, tá? Com a doença, então, né? Exatamente. Então, Tá. por isso, aqui nós olhamos os aspectos previdenciários. Claro que há um diálogo, né, entre direito previdenciário e trabalhista. Eu vou dizer para vocês, são duas áreas fortes, né, no meu escritório e que a gente, elas dialogam muito, elas estão muito próximas, né, gente? São duas áreas muito próximas mesmo, tá? Então, hoje o nosso foco são as regras da aposentadoria por invalidez, tá? Finalizando a aula, vocês viram que também tem alguns exercícios, exercício é mais para tu te aproximar do conteúdo. Eu até brinquei com o pessoal de terça, tá? E vocês estão talvez tanto ou às vezes até um pouquinho mais adiantados do pessoal de terça-feira, tá? A advocacia, primeiro, a aprovação na prova da ordem e a advocacia, elas querem duas coisas de você, elas exigem duas coisas de você, que você esteja próximo do direito. E como é que a gente está próximo do direito? Lendo, aproveitando este momento para interagir, conversar, participar. Este é o nosso principal desafio, tá bem, gente? Então, é isso que a gente passa a fazer agora. Vamos dar uma olhadinha, tá? Pode ser que às vezes o professor se passe de alguma coisa ou não enxergou alguma regra. Se você enxergar, tenha sempre
a liberdade de apontar, né? Pode ter algum erro material também, por favor, me apontem, né? Porque a aprendizagem aqui, ela é construída de forma coletiva e participativa, tá? Lembre-se que nós temos sempre aqueles... né, eu aqui lembrei da história dos três porquinhos, do tempo que eu era criança, né? Mas aqui a gente tem os três critérios gerais, básicos, essenciais do direito previdenciário, tá? Lembrem sempre, é a questão da contingência, qualidade de segurado e carência, tá, gente? Então, nós temos essas duas situações que a gente sempre, aliás, três situações que a gente sempre precisa olhar quando eu vou pensar num benefício, se alguém tem alguma dúvida sobre um determinado benefício, tá? Então, a primeira situação, contingência, aqui para a aposentadoria por invalidez, eu estou falando do quê, gente? Eu estou falando da incapacidade, tá? A primeira pessoa, ela tem incapacidade. Tá, se ela tem incapacidade, o primeiro aspecto, se é apenas temporária, tá? Se é temporária, o que que vai acontecer, gente? É aposentadoria por invalidez? Não. Se é capacidade temporária, a pessoa vai para o auxílio-doença. Muitas pessoas, num primeiro momento, elas vão para auxílio-doença. E depois de uma, duas, três, às vezes, avaliações, perícias médicas, tá? Elas vão para onde? Daí é encaminhada a aposentadoria por invalidez, tá? Mas a contingência aqui para a, a aposentadoria por invalidez é a impossibilidade da reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, tá? Então, aqui é o ponto forte, tá? Mas observem que a aposentadoria por invalidez, embora muitas pessoas elas tenham em mente, eu me aposentei por invalidez, né? Eu nunca mais vou voltar, né? O INSS nunca mais vai bater aqui para dizer que eu preciso de uma nova avaliação. Não, gente. A aposentadoria por invalidez, o próprio artigo 42, a literalidade do artigo 42, olhem aqui, gente, ó. Enquanto permanecer nesta condição. Então, não é as pessoas, mas o INSS não pode me chamar, né? Eu não posso, eu fui aposentado por invalidez e agora estão me chamando de volta. Podem chamar, como a gente está vendo aqui, temos critérios, depois lá do artigo 101, que a gente viu na semana passada, repete aqui também para a aposentadoria por invalidez, tá? Mas observem que a aposentadoria, o benefício ele será mantido enquanto permanecer a condição de incapacidade. Pode acontecer que algumas pessoas venham a se recuperar? Sim, acontece, tá, gente? Então, nesse sentido, as pessoas elas não entendem, e às vezes muitos colegas na advocacia não entendem, mas por que que o INSS está chamando? Não, está escrito na lei, gente, no artigo 42. Então, se a gente, eu não posso dizer para um cliente aposentado por invalidez, né, dependendo da idade que ele vai permanecer para a vida toda. Não, a lei é muito clara nesse sentido, tá? As condições também para aposentadoria por invalidez, né? Qualidade segurado é um outro critério, né? Para todos os benefícios, né? Qualidade segurado, né? Estar contribuindo ou naquele período de graça dos incisos do artigo 15 que nós vimos. Aliás, aqui é artigo estar contribuindo. Eu cometi um erro na semana passada e hoje, de novo, não revisei ali, que é do artigo 15, tá?
ah, caput. Ali na questão da carência, tá? 12 meses, tá? Aliás, 12 meses, 12 contribuições mensais, tá? 12 contribuições mensais, tá? E quando perde a qualidade segurada, 6 contribuições, que é o mínimo, ali, né, a metade das 12 contribuições de carência que deve cumprir, que está ali no 27A, no artigo 27A, tá, gente? Então, eu até ontem, eu analisando a situação de uma pessoa, eu disse para ela, você não consegue modificar o valor ali do teu salário, o benefício ali adiante quando você se aposenta. Você vem contribuindo apenas com o salário mínimo. Você já cumpriu com a carência. Agora, você tem que cuidar para não perder a qualidade segurada, tá? Então, para não perder a qualidade segurada, é contribuir, tá? Pelo menos a cada 10 meses ou a cada 11 meses, né? Não deixar passar 12 meses, tá? Aqui a gente tem ali na própria, e eu fui utilizando as informações tanto da Lei 8.213, como da Instrução Normativa 77 de 2015, como também o próprio Decreto 3.048. Então, o que a gente está analisando aqui, eu vou dizer para vocês, tu sair de um documento para outro, legal, praticamente não muda o texto né, legislativo, é o mesmo texto, justamente para que, gente, não ter interpretações diferentes. Então, aqui, muitas das situações, a gente cópia literal do texto, justamente para lermos, tá, e analisarmos, tá? Qual é dentro dos critérios específicos, para a verificação da condição de incapacidade, o que determina que alguém está incapaz, né, para as atividades, a sua atividade normal, ou para atividades que dão o sustento, né, para a pessoa, tá? É a perícia médica, tá? Feita e a cargo da Previdência Social. A parte pode constituir um advogado médico, pode, né? O médico particular, privado, pode acompanhar, né? Mas a perícia, né? O laudo é sempre a cargo da Previdência Social. Este é o profissional que vai determinar se você tem incapacidade ou não, tá? Nós já falamos na semana passada também, e repete aqui para a aposentadoria por invalidez, se a pessoa ela tinha doença ou a lesão anterior à filiação, tá? A avaliação, não dá o direito à aposentadoria por invalidez, tá? Não dá o direito à aposentadoria por invalidez, tá? Então, são algumas coisas que a gente precisa cuidar, tá? Então, o INSS, ele, nesse sentido, ele olha esses detalhes, os servidores, né, do INSS, eles olham esses detalhes. Não Passou para estava mim? vinculado ao regime de previdência social. Fala, William. Ah, que travou, professor. Voltou agora? Agora normalizou. Tá? Todo mundo? Ok. Então, voltamos. Eu estava falando, pessoal, que se alguém se filiar já com problema ou com uma doença, tá? A Previdência Social não reconhece, tá? Agora, é um pouco estranho isso, vocês não acham?
Porque, olha aqui, eu preciso provar que eu não tinha o problema de saúde antes de me filiar. Se é um regime geral de previdência, é a previdência pública vinculada à questão da seguridade social, e daí você, aquelas pessoas que têm dificuldades, que têm um problema, elas não conseguem, né? Mas por que isso, gente? Essa ideia, tá? Essa ideia de que a pessoa ela precisa estar filiada. Daí, se ela tem um problema, daí a Previdência Social vai atender, vai né, pagar, né, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Então, por isso que se a pessoa tem o problema, a lesão ou a doença anterior à filiação, não tem direito à aposentadoria por invalidez, tá, gente? Não tem direito. Aqui, Professor, no artigo... Oi. quando falamos em filiação, seria a partir da primeira contribuição que ele passa a ter junto ao INSS. Exatamente. Não, que é diferente de estar segurado ou não, né? Isso aí. Tá? Então, a filiação é a primeira, mas daí se eu venho a perder a qualidade segurado, tá, gente? Eu entendo também da forma como você aponta, né? Mas o que que o INSS ele entende? Se você perdeu a qualidade segurado, e eu vou dizer, as turmas nacionais na Justiça Federal, tá? Elas também fazem essa leitura, não igual a tua e a minha, de acordo com o que o INSS faz, tá? De que se a pessoa ela se vinculou novamente, né? Por exemplo, eu perdi a qualidade segurada. Pá, tô doente, vou me filiar para ali adiante buscar um auxílio doença, né? Eles vão entender se eu já estava doente e retomei a qualidade segurado, é uma nova filiação. Entendeu, Jordana? Entendi, professor. Eu considero isso muito injusto, né? Eu considero, né, que a Seguridade Social vinculada ao Estado, o Estado do Bem-Estar Social, né? Eu considero injusto, mas é essa interpretação, né? Essa interpretação, tá? Sim, se formos ler só a letra da lei, né? Teríamos essa interpretação, mas exatamente, tem outro exatamente. pensamento em cima disso. Eu concordo contigo, plenamente. Aí Professor. você faz uma leitura certa. Desculpa, quem é que está falando? É o Denner. Fala, Denner. O senhor tirou ali a lei que estava Eu ia ler a lei ali. Porque eu coloco de volta, Por favor. Coloco de volta. Eu só vou fazer uma colocação, porque o senhor disse ali, se a pessoa tiver a doença antes de ser filiado, não tem direito à aposentadoria por invalidez. Mas ali, depois ele diz ali, ó, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão. Então quer dizer que a pessoa pode ter a doença, mas ainda está capaz para trabalhar. Pode vir a ter a incapacidade depois. Sim, exatamente. Era isso, nós não conseguimos ainda apresentar e tu já trouxe a discussão perfeito, tá? Não, mas procede dele, tá? O pessoal, então, o que que a gente precisa, tá? O que que a gente precisa reforçar e trabalhar, tá? Primeiro, a pessoa, ela de certa forma, tinha o problema de saúde, tá? Não tinha conhecimento, mas daí, gente, é uma discussão muito grande, tá? Então, eu vou dizer para vocês, o INSS, aqui nessas situações, nós temos alguns casos e vários processos no escritório
eles vão fazendo o recurso, meus amigos, tá? Eles vão fazendo, o INSS, né, vai fazendo o recurso porque ele não aceita isso, não aceita, tá? Então, até mesmo às vezes com perícia, o próprio perito judicial ter dito que houve progressão, houve agravamento da doença, né? Gente, olha, isso tem sido uma briga constante, né? Você provar que a incapacidade veio por motivo apenas de progressão ou agravamento da doença, tá? Então, você, até nos próprios laudos, você precisa trabalhar isso, gente, tá? Você precisa trabalhar isso quando tu olha o primeiro laudo médico, tá? E você olha e diz, não, este laudo não serve, tá? Se ele não mostrar, não tiver descrito ali do agravamento, da progressão, e normalmente o que, que a gente pede? Olha, que a pessoa tinha um problema, trabalhava, mas nos últimos 2 meses, ou no último mês, houve o quê? Exatamente uma grande progressão da doença, um grande agravamento, tá? São essas situações que a gente precisa orientar, tá? E muito bem lembrado ali pelo Denner, tá? Entendo que a identificação, um dos requisitos na entrevista com a cliente, né, com a pessoa, é identificar o início da doença, ou do fato que vai gerar a incapacidade. Exatamente. Pessoal, eu até falei para vocês na semana passada, né, de um cliente ali que, como houve mudança legislativa e tem mudança, né, só que a perita judicial disse que a doença começou lá numa determinada data. Agora, eu imagino, como é que eu determino que foi naquela data o início da doença? Tá? E não tem, foi muito mais assim uma situação que daí a gente teve que impugnar aquele ponto, porque ela estabeleceu o início da doença, e às vezes, né, que é a data de início da incapacidade. Lembram dessa sigla? Como é que é essa sigla, gente? Data de início da incapacidade? DI, né? É DII. É. Então, data de início da incapacidade. Então, são assim, detalhes que você precisa estar atento. Qualquer desatenção, né, gente, às vezes leva ao segurado não ter um direito que, no ponto de vista fático, ele tem, gente. Então, são situações que a gente precisa estar sempre olhando, assim, os detalhes, né? O direito previdenciário, ele tem muito detalhe. Eu analisei agora, nesses últimos meses aqui, né, daí o período que a gente aproveitou para trabalhar muito direito previdenciário, porque o INSS foi dando resposta lá das aposentadorias que nós encaminhamos no ano passado, e a gente foi olhando assim detalhe por detalhe para verificar algumas situações. Então eu lembro ali de uma aposentadoria especial que nós pedimos. Meus amigos, olha, daí eu fui olhar lá no PPP um detalhe. Num primeiro momento, a pessoa trabalhou e era um erro, porque nós pedimos um novo PPP agora, tá? Era um erro que foi de elaboração, era uma empresa que sempre teve ruído, e lá num dos anos, né, lá no PPP estava assim que o nível de ruído era, eu acho que 80 decibéis, quando sempre foi assim 95, 96, né, decibéis lá, os níveis de ruído naquela organização, tá? Então, só para vocês perceberem de que tem, às vezes, pequenos detalhes, se tu não viu, e eu não vi naquela situação, quando o cliente trouxe, tu olha, não, sempre
né, nível de ruído elevado, tá ok? E tu não olha, às vezes, um pequeno detalhe lá de um período de um ano, e daí você tem a aposentadoria indeferida na esfera administrativa, tá? E daí agora tentar consertar isso na esfera judicial, mas é um desafio enorme, né, gente? Porque o direito previdenciário são detalhes, tu olhar o direito lá naquele período. Se eu estou falando, por exemplo, eu comecei a trabalhar com carteira assinada, tá? Com carteira assinada em 1994, mas como trabalhador do campo, 1984. Então, olha a quantidade de anos de trabalho que eu tenho, meus amigos, né? E às vezes eu preciso olhar a legislação lá de 84 até 94 em relação à atividade do campo, tá? A partir de 94, né, eu tenho que olhar a legislação para trabalhador, né, empregado, né, na condição segurado como empregado, tá, gente? Então, e de lá para cá, então, são 35 anos de trabalho, tá, gente? E que a gente precisa ir olhando, assim, todos os detalhes, tá? Todos os detalhes. E, principalmente, quando a pessoa tem vários PPPs, trabalhou em 4, 5 empresas, tá? Tem alguns até 10 empresas, então tem que olhar detalhe por detalhe, tá, gente? Então, efetivamente, a análise de uma aposentadoria, às vezes o pessoal, não, mas, né, o escritório cobra bastante, né, os escritórios, os advogados, sim, precisamos cobrar, porque olha os detalhes que a gente precisa ver, as questões que a gente precisa analisar, encaminhar, antes de a pessoa apresentar. E principalmente aqui nessas questões de incapacidade, do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, algumas orientações que você dá no escritório, elas são fundamentais, tá? Pessoal, então, eu não sei se a questão levantada, Denner, para ti está tranquila, tu tem algum outro apontamento a fazer, Denner? Não, na verdade era isso aí, professor. Perfeito, então tá. Obrigado aí por apontar e trazer aqui um tema bem importante para discussão, tá? Andando um pouco mais, né, ali no artigo 214, gente, tá? No 214, deferido o benefício, tá? E seu segurado tem mais de uma atividade, né? Vou dar um exemplo. O professor de vocês, se fosse deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, tá? Eu tenho 3 atividades, tá? Eu tenho 3 atividades, tá? Eu tenho atividade de docência, tá? Eu tenho uma atividade né, seletista lá na outra instituição e também de docência, tá? Como é que a gente faz isso? Olhem aqui, ó. Deferido o benefício assegurado com mais de uma atividade, está condicionado ao afastamento por incapacidade de todas as atividades, tá? E agora, se eu sou aposentado por invalidez e continuo advogando, né? Eu poderia continuar a advogar? Não. Também não, tá, gente? Né? Então, é para todas as atividades, tá? Devendo a data de início do benefício ser fixada, DIB, tá? É data de início do benefício, de implantação do benefício também, né? Ser fixada levando em consideração a data do último afastamento, tá? Então, essa é uma situação bem importante também. A aposentadoria por invalidez decorrente de transformação do auxílio-doença. Então, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, eu tenho um problema de saúde, eu me envolvi num acidente, qual é a primeira situação?
eu vou para o auxílio-doença. Gente, é o primeiro, a não ser que o perito, ele lá, nessa primeira perícia, ele já identifica que você não tem possibilidade, né, que a incapacidade que ele identifica ali, ela é permanente, tá, gente? Se ele identificar, ele já vai deferir de pronto a aposentadoria por invalidez. Mas boa parte das pessoas, elas têm o quê, gente? O auxílio-doença, e o auxílio-doença, ele é transformado, né, em aposentadoria, ele vira, né, a aposentadoria por invalidez, tá? Então, num dia termina o auxílio-doença, no outro dia, tá? Já a aposentadoria por invalidez, tá? Porque eu não posso ter dois benefícios concomitantes. Você perde alguma coisa com isso? Não. Por exemplo, eu vou receber hoje até a meia-noite, tá? Até a meia-noite, tá? O auxílio-doença, e a partir do primeiro segundo, né, o primeiro minuto do dia 15, hoje é 14, do dia 15 de amanhã, eu passo, né, a receber a aposentadoria por invalidez, tá, gente? Essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui, né, do parágrafo 1º do artigo 214 da Instrução Normativa 77. Mas uma das alternativas que eles têm é a reabilitação, né? Sim, nós já vamos falar também da reabilitação, tá? A reabilitação é uma das situações que boa parte das pessoas que foram aposentadas por invalidez, num determinado momento, elas são chamadas, tá, para a nova perícia, tá, gente? Então, tem muitas pessoas que naquele pente fino que passou a ser feito em 2017, se eu não me engano, né? A partir de 2017, aquele pente fino, a partir daí, muitas pessoas que estavam há 3, 4, 5 anos, 6, eu já vi pessoas com 8 anos de aposentadoria por invalidez, tá? O que aconteceu? Elas foram chamadas de volta, tá? Elas foram chamadas. E essa questão da reabilitação que o Daelton coloca, ela tem uma importância fundamental em alguns detalhes que eu vou mostrar, que as pessoas, elas não entendem, tá? E quando elas olham lá vão lá no banco e elas veem que o seu benefício está pela metade, tá? Que o seu benefício está pela metade, que daí, às vezes, elas daí te procuram na condição de advogado para ver o que aconteceu, tá, gente? Mas é bem comum a questão da reabilitação. Nós já vamos falar sobre isso na sequência, tá? Previsto esta discussão, tá? Então, concluindo pode falar dela. Esse caso pode ser o exemplo que tu usou, o teu caso de ter uma outra profissão, uma outra atividade? Gente, essa condição ou não? O que acontece, tá? Hoje, se você tem uma outra atividade e você está aposentado por invalidez, a aposentadoria, o que acontece se tem aposentadoria especial, mas também se você é aposentado por invalidez? Gente, teus vínculos de trabalho, tu nunca mais pode ter vínculo de trabalho, né? Tu nunca, se tu é um prestador de serviço autônomo, né? Olha o que aconteceu com o cliente, tá? Ele teve um problema numa perna, tá? Esta perna foi amputada, tá? Essa perna foi amputada, tá? E ele foi lá, colocou uma prótese e começou a prestar serviços para lojas, lojas de montador de imóveis. E daí teve um problema, faleceu a mãe dele, faleceu a mãe dele, teve um problema de herança lá, não se acertaram. O
que aconteceu? Uma sobrinha dele denunciou ele para o INSS. Denunciou, tá? E daí entregou, inclusive, o cartão dele. Entregou o cartão dele, tá? Gente, teve que entrar na justiça, fazer toda uma situação novamente, tá? De provar que ele estava incapacitado, né? Tinha problemas de adaptação com próteses, né? Então, ele ficou aí um período lutando foi quase 1 ano e 4 meses para ele voltar a receber o benefício, gente, tá? 1 ano e 4 meses, mais ou menos, para ele voltar a receber o benefício, tá? Então, vamos lá. A questão da reabilitação, na sequência nós vamos falar, tá, Delton? Mas o INSS, é a política do INSS este processo de reabilitação, faz parte, né, das políticas sociais também a reabilitação, tá? Então, se a perícia, tá, gente, se a perícia inicial, o que é a perícia? Travou de novo, hein? Oi? Tá bom pra mim também. Para mim também travou. Travou, né? Eu E agora voltou? o que é a perícia, professor? Tá? Por exemplo, se a perícia médica inicial, tá? Ela demonstrar que a incapacidade, ela é total e definitiva para o trabalho, tá? Então, o que é essa perícia médica inicial, gente? Perícia médica inicial, eu estou trabalhando, estou aqui trabalhando com vocês. Amanhã eu tenho um problema de saúde, eu me encaixo aqui no segurado empregado, tá? Eu marco uma perícia, tá? Levo o atestado para ali a faculdade, tá? O RH vai me dar um documento e vai me encaminhar, né, para a perícia no INSS, tá? Eu sou segurado empregado, tá? E vamos dizer que a incapacidade é total e definitiva, tá? Então, eu, na condição de segurado empregado, os primeiros 15 dias, né, é a mesma regra lá para o auxílio-doença, tá? Os primeiros 15 dias fica a cargo de quem? Do meu empregador, né? Ali da faculdade, da outra faculdade, tá? Então, os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, né, de afastamento, tá? Ou a partir do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento forem mais de 30 dias, tá? O segurado empregado doméstico, tá? O trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, tá? A contar da DII. O que é isso, gente? Contar DII. Início da incapacidade. Tá. E o que é a DER? Data de início da incapacidade, DII. E DER? O que é? É a data de entrada do requerimento. professor. Exatamente. Até tinha um pessoal escrevendo aqui, eu não estava prestando atenção, eu fui olhar, tá? Muito bem, tá? Então, por exemplo, tá? Se for mais de 30 dias, tá? Se for mais de 30 dias, é na data da entrada do requerimento, tá? Mas, no mais, aqui, ó, empregado, o segurado empregado é a contar do 16º dia, tá? Durante, então, aquilo que nós estávamos falando, tá? Opa, aqui o Douglas está querendo entrar. Durante os primeiros 15 dias de afastamento, como nós estávamos falando há pouco, tá? Cabe à empresa o pagamento do salário, da mesma forma como nós estudamos na semana passada para o auxílio-doença, tá? Olhem aqui, gente, parágrafo 4º do... Oi? Perdão, só uma pergunta em relação à questão dessa do segurado
empregado. E se ele tiver mais de uma atividade, digamos no caso do senhor, todos os locais onde tem o vínculo, eles têm que fazer um comunicado ao INSS ou só um do empregador faz esse comunicado? Alguém tem que me encaminhar para o INSS. Não é um comunicado. Lembra aquele documento que a gente viu na semana passada? Aquele documento do INSS? Aquela carta que informa o último dia do afastamento. Ah, não, mas aqui tá, procede a tua pergunta, sim. Se eu tenho mais de um, porque eu vou precisar saber tal vínculo lá, meus vínculos ali no INSS, né? Então, tem que informar a data do último afastamento, sim. Todos os meus empregadores, tá? Então, por exemplo, eu vou precisar de 3 cartas, né, me informando, tá? A data do último afastamento. O último dia do afastamento da atividade, sim, tá? Ok. Porque senão não tem como, né? Tá, e lá no outro emprego, quando é que tu te afastou? Precisa estar documentado, sim. Sanei a dúvida? Sim, professor, muito obrigada. Ok. Na semana passada, nós estudamos e vimos, tá? Que quem está em auxílio-doença pode ser convocado para a avaliação. Mas, hoje, nós vimos que todos os auxílios-doença, eles têm data de cessação do benefício, tá? Data de cessação do benefício. Então, quer dizer o quê? Que eu vou hoje lá, é deferido o auxílio-doença e tem a data da cessação. Quando é aposentadoria por invalidez, não tem data de cessação do benefício, tá? Não tem. Mas, olhem aqui, o segurado aposentado por Travou novamente. Travou também para mim. eu estou aposentado. Não, gente, é a lei que determina. Em algum momento, se algum momento da história isso não foi feito, tá? Não foi feito, por quê, gente? Relaxamento, né? Na própria condução e cuidado com o dinheiro da Seguridade Social, tá, gente? Mas a lei determina que o segurado ele pode ser convocado, sim, tá? Quem não pode, e daí a gente precisa observar, né, o que está disposto no artigo 101, que nós já na sequência do slide, são esses artigos que aparecem, tá? A partir de 2019, a partir de junho de 2019, quando que teve algumas alterações também aqui na Lei 8.213, que foi votada a medida provisória lá do início do ano de 2019, foi incluído que a pessoa com a HIV, AIDS, ela está dispensada desta situação. Então, se ela está aposentada por invalidez em função de outro problema ou tem HIV, ela está dispensada da avaliação, ela não precisa passar por avaliação. Entenderam, gente? Sim. Então, aqui, se vocês olharem, são os mesmos tópicos que nós estudamos na semana passada, gente, tá? Olha, o segurado em auxílio, aposentadoria por invalidez, estão obrigados, tá? Pena de suspensão do benefício, tá? Vamos dar um exemplo, tá, gente? Eu mudei de endereço, fui aposentado por invalidez, e eu mudei de endereço. Não tem mais meu endereço lá na Previdência Social. Por que eu mudei de endereço? Para eles não me localizarem, para eles não me notificarem. O que vai acontecer? O meu benefício não vai ser suspenso?
Eu acredito que eles possam até te suspender para, de certa forma, forçar que tu venha procurar eles para que é uma forma deles te localizarem. Exatamente. Eu não sei se vocês lembram que teve as listas de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Eu lembro que tinha um segurado, que ele tem, é um senhor, tem acho que uns 64, 65 anos, tá? E ele vinha lá no escritório e eu dizia, fulano, o senhor não precisa, o senhor já passou, olha aqui, os que completarem 60 anos de idade, o senhor não precisa, o senhor já completou 60 anos, tá? O senhor não precisa se preocupar com esta situação, o senhor não vai ser chamado, tá? Anunciava a mídia que tinha uma lista, um novo edital, vinha ele lá no escritório para a gente conferir, tá? A gente conferia, não está na lista. Mas eu estou lhe lembrando que o senhor não vai ser chamado, tá? Porque tem aqui alguma exceção, que é o artigo 101, bem importante, tá? Então, aqueles que são chamados, tá? Eles são obrigados a comparecer, são obrigados a comparecer, a se submeter, como está escrito aqui, né, gente, a perícia médica, tá? E daí o que vai acontecer, gente, tá? Eles vão verificar se a pessoa ela já recuperou a capacidade para a atividade anterior ou para outra atividade. É isso que eles vão avaliar, tá? Então, você pode não estar habilitado, aliás, capacitado para a atividade que você exercia anteriormente, mas você tem capacidade para outra. E colocando o perito médico, colocando isso lá no teu laudo, o que vai acontecer? O próprio INSS tem servidores, né, que vão fazer todo esse acompanhamento, esse encaminhamento para que você passe por processo de reabilitação, tá? Passe por processo de reabilitação, tá? Quem não é obrigado, quem está isento de participar, né, da avaliação, aqueles que a gente viu na semana passada, né? Então, olha aqui, o aposentado por invalidez ou pensionista que não tenham retornado à atividade estão isentos do exame que trata o caput aqui do 101, após completarem 55 anos, né, 55 anos ou mais de idade, quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tá? Gente, não é uma ou outra, são as duas situações. Por exemplo, eu que tenho 28 anos, tá? Se faz, vamos dizer o seguinte, estou já, não, 38 anos, tá? Se faz 18 anos que eu estou aposentado por invalidez, tá? O que vai acontecer? Olha, um dos requisitos, ok, tá? Mas está faltando outro, a idade. Então, são os dois requisitos, ó. Idade, tá? E tempo de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. E após completarem 60 anos. Então, após completarem 60 anos, não precisam mais comparecer, apenas informar que completaram mais de 60 anos. Alguma dúvida até aqui, gente? Para mim, eu lendo esse inciso, não me remonta as duas coisas, porque aquele E parece que me deu uma ideia de que uma e coisa... quando? Não. Olha aqui, 55 anos ou mais de idade e quando decorridos. E quando? O senhor explicando, eu consegui compreender, mas na minha primeira leitura, o E quando me dava uma ideia de... Aí eu comecei a ler, tá, mas por que fala 55 e depois 60? Tipo, não fazia muito sentido, mas o senhor explicando... Só para tentar auxiliar, eu tento fazer a analogia, colega, sempre assim, ó.
quando tem e, é uma soma, tu tem que ter todos os... Bacana, quando William, tem o ou, tu tá... tu acaba individualizando os requisitos, entendeu? Exatamente. E eu tenho essa analogia porque Perfeito. Em técnica se utiliza assim, em eletrônica se usa assim, ou é lógica e, que é soma, ou é lógica ou, e é individualizado daí o sinal. Boa, né, Jordana? Obrigado, William. Viu como é bacana a participação de vocês? Ah, vamos lá. Tá, então, vamos adiante. A isenção ali do artigo primeiro, né, aliás, o parágrafo primeiro do artigo 101 não se aplica, como nós vimos na semana passada, principalmente para o acréscimo, tá, de 25% do valor do benefício, que nós já na sequência vamos verificar essa situação. Quem é que pode, tá? E aqui na aposentadoria por invalidez, o legislador colocou somente na aposentadoria por invalidez, que pode ter esse acréscimo de 25%, tá? Então, vamos ver. E para a verificação da capacidade, né, do trabalho mediante solicitação da própria pessoa, tá? E aquelas questões de curatela que nós vimos na semana passada, tá? E também aqui, gente, que a questão do acesso aos prontuários, né, sempre com a prévia anuência, né, do periciado, como nós já havíamos comentado na semana passada, e que é possível que a perícia seja realizada no domicílio ou na casa, tá? Quando o segurado ele tem impossibilidade de locomoção até uma agência do INSS. Tá. Meus amigos, tá? E o valor do salário e benefício da aposentadoria por invalidez? Estão vendo? Sim, professor. Tá? Então, a renda mensal correspondente a 100% do salário e benefício, tá? Então, Então, aqui está pedindo para a gente olhar o artigo 197 da Instrução Normativa. Vamos ver aqui, 197. Tá? Então, olhem aqui, pessoal. Aqui que nós temos, tá? Claro que a gente tem que adaptar algumas situações lá para agora a partir da emenda, tá? Mas aqui estão os valores, tá? Os valores das aposentadorias, tá? O auxílio-doença, 91, a aposentadoria por invalidez, tá? 100%, tá? Daí, da questão das outras aposentadorias, a gente precisa olhar a emenda constitucional 103, que vai ser objeto nas próximas aulas das aposentadorias, das outras modalidades de aposentadoria, tá? Porque agora, né, a gente só tem uma única modalidade de aposentadoria, né, gente? Tirando a aposentadoria por invalidez, qual é a outra modalidade de aposentadoria que você tem? E que nós temos agora? Por idade. Por idade, exatamente, tá? Então, olhem aqui, gente. A questão, né, do 100% do benefício, e daí a renda, né, o valor do salário-benefício, 100%, do salário-contribuição, do salário-benefício, e a gente tem uma outra situação aqui que, na aposentadoria por invalidez, tá, e observem que, como está descrito dessa forma, e está essa discussão lá no STF, tem discussões
alguns avanços, que houve uma que outra decisão, tá? E daí os processos das outras aposentadorias que envolvem esses 25%, eles estão todos suspensos, tá, gente? Todos os processos estão suspensos, tá? Aguardando uma decisão do STF, tá? Então, aqui, quando alguém é aposentado por invalidez, tá, gente? E que ele prova, por meio de perícia médica, que necessita, tá, de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido 25%, tá, gente? Então, aonde é que a gente olha isto, tá? Aqui, há pouco, nós já falamos, tá, que é possível os 25% do artigo 45, tá, que a pessoa, mesmo que ela tenha mais de 60 anos, mais de 70 anos, a gente viu aqui que não precisa fazer perícia, mas para o acréscimo aqui dos 25%, precisa fazer perícia sim, tá, gente? Todos, tá? Todos precisam fazer perícia para o acréscimo de 25%, tá? E olha, vamos dizer o seguinte: se a pessoa ganha o teto, né? O teto, 6 mil, foi o José Leandro, né, que eu vi que está aí também, na semana passada, eu acho na outra, apontou, me disse aí o valor do teto, 6 mil e... Alguém me apontou aí deste ano, eu agora aqui de cabeça não estou lembrado, até está escrito aí nos nossos slides materiais, tá? Mesmo que você tenha, ganhe o teto, tá? Você tem salário no teto, tá, gente? Você recebe os 25%, tá? Os 25%, ele vai ser recalculado cada vez que o teu benefício for reajustado. Vou dar um exemplo. Se eu ganhava 5 mil, tá? 5 mil, eu ganhava mais 25%, dava quanto? 1.250, né? Acho que fiz certo o cálculo. 1.250, tá? Se for reajustado o salário, o benefício que a cada ano ele é reajustado, é também reajustado os 25%, tá, gente? Então, ele é sempre recalculado. Vamos dar um exemplo. Alguém é casado, tá? Recebe os 25% porque necessita do acompanhamento de uma outra pessoa de forma permanente, tá? Com a morte dele, cessa este acréscimo, tá? Não é incorporado na pensão por morte, por exemplo, se a viúva ou viúvo passar a receber, tá, gente? Isso não é incorporado. Cessa com a morte do aposentado por invalidez. Tá compreendido, gente? Sim. Tá? Posso Muito fazer uma bem. pergunta, professor? Pode. Gente, sempre. Por favor, pelo amor de Deus. Vamos lá. Esses Vou enxergar 25%, vocês. Oi? os 25%, eles só são aplicáveis sobre quem já está em aposentadoria por invalidez ou no auxílio? Ele pode... Não, é somente hoje, tá? A gente tem diferentes decisões pelo Brasil, tá? O que está acontecendo? Hoje, todas aqueles processos que estão buscando 25%, que não é de aposentadoria por invalidez, eles estão suspensos, tá? Estão aguardando uma decisão do STF, tá? Então, quais são os processos que tramitam? Somente aqueles que na carta de concessão está escrito aposentadoria por invalidez, tá? Somente nesses processos, tá? Nos demais processos, pode ter uma decisão de primeiro grau, mas o INSS faz recurso e os processos estão todos suspensos, tá? Por exemplo, eu já tive processos que tem a instrução, tá todo ele pronto, tá aprovado,
tá? Ou seja, a perícia apontou que a parte precisava, o juiz fez a audiência de instrução, porque o INSS pediu a audiência de instrução, tá? E o que que acontece? Na sequência, inclusive teve um processo ali de Gravataí, tá? Aliás, tramitou ali porque a pessoa aqui de Sapucaia, tá? Mas tramita ali por causa da quantidade de processos em Canoas. O que que aconteceu? Este processo, ele está suspenso, ele está instruído, assim que o STF liberar, tomar uma decisão, ou ele vai ser extinto, ou ele vai ter o prosseguimento normal, que é a sentença, né, dependendo da decisão superior, tá? Então, os 25% é somente para a aposentadoria por invalidez hoje. Teve já outras decisões? Já tivemos muitas outras decisões. Por isso que todos os processos estão suspensos para haver uma uniformização nacional a respeito desta situação. Tá? Até porque não se pode criar um benefício sem a devida fonte de custeio, está escrito ali na lei 8.213 também, tá? Então não pode criar um benefício se não está previsto em lei. Na Constituição também está escrito, né, que não pode haver a criação de benefício sem a devida fonte de custeio também. Ok, professor. Então, tá. Aqui, daí nós já vamos chegar na pergunta do Daelton. Não sei se vocês lembram da pergunta do Daelton. A Gabriele, por exemplo, lembra da pergunta do Daelton? É quanto à reabilitação, né, professor? Exatamente, da reabilitação, tá? O que é a reabilitação, gente? É a recuperação da capacidade, tá? Então, nós vimos que todos que estão em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez podem ser chamados. Podendo ser chamados e a perícia identificando a recuperação da capacidade, o que que vai acontecer? Agora a gente passa aqui no artigo 47 da Lei 8.213, nós temos as alternativas que vai acontecer com o segurado. Se a recuperação Tá bom, professor? benefício ele vai ser Professor. cessado. Oi? Perdão, professor, mas travou, eu não sei se foi só para mim. Para mim também travou. Tá. Para mim também travou. Ok, obrigado. Olhem aqui. Então, nós vimos há pouco, tá, que os segurados todos que estão em auxílio-doença ou em aposentados por invalidez, eles podem ser chamados para fazer perícia. Sendo feita a perícia e verificada que a capacidade de trabalho foi recuperada, tá? Quais serão os procedimentos? Se o segurado ele tinha menos de 5 anos de tempo de aposentadoria por invalidez, somado também com auxílio-doença, tá? Se ele tem como voltar para a função que ele desempenhava anteriormente, tá? E olha também, gente, a condição da própria empresa, gente, tá? Da própria empresa. Você tem alguém que está 5 anos fora, 4 anos fora, 3 anos fora, e ele volta, tá? Volta.
Normalmente, meus amigos, o que tem acontecido? No outro mês, ou no mesmo dia, no outro dia a pessoa é demitida. Olha, é muito comum isso acontecer, muito comum, tá? Mas de imediato o segurado, tá? Então ele volta para aquela função na forma da legislação trabalhista. O que que acontecia? O contrato ele estava suspenso, tá, gente? Até o momento o contrato estava suspenso, então é retomado aquele contrato, ele passa a valer a partir deste momento, tá? E daí o que que acontece, gente? Tá? Se você pode voltar imediatamente para aquela função, é de imediato, tá? Daí, olhem aqui, se não for, tá, para você voltar para a mesma função, tá? Se você não é empregado, tá? Se você não é empregado, tá? Ah, você não é empregado, ó, após tantos meses, quantos forem os anos da duração do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Por exemplo, se faz 3 anos que você está aposentado por invalidez ou em auxílio-doença, 3 meses. Se faz 1 ano, você vai receber mais 1 mês, tá, gente? Então, se fazia 4 anos, você vai ficar mais 4 meses. Compreenderam? Eu não entendi. Pode explicar de novo, professor? Tá. Desculpa só para eu localizar o nome. Gabriele. Gabriele, olha o que que vai acontecer. Se você você é empregado, né? Segurado empregado, está vinculado a uma empresa, você se aposentou por invalidez, você está 2 anos com a aposentadoria por invalidez, mas o teu contrato de trabalho lá na tua empresa, ele está o quê? Suspenso, tá? O contrato está suspenso. Como regra dessas aposentadorias por invalidez, normalmente o que que as empresas fazem? Tiram o vínculo, tá? É feita a rescisão, porque houve aposentadoria por invalidez, tá? Mas, como regra, as empresas não poderiam fazer a rescisão, tá? Não poderiam fazer a rescisão, porque a pessoa está aposentada por invalidez, tá? E, às vezes, essa aposentadoria por invalidez, ela é temporária, ela não é definitiva, então tem que ter muito cuidado nesse tipo de situação, né, do rompimento. Mas se você, Gabriel, está vinculada ao teu trabalho, que você trabalhava lá 2 anos atrás, você vai imediatamente voltar para o teu trabalho, tá? Então, vou dar um exemplo, você era advogada na empresa ABC, tá? Então, faz 2 anos que você é aposentada por invalidez, você vai receber um documento do INSS, você vai voltar lá e se apresentar para a empresa, tá? Agora, você é contribuinte individual. O que é contribuinte individual? Você faz o teu recolhimento, você é aposentada por invalidez, tá? E antes, você contribuía, né? Vinha aqui todo mês, preenchia a guia e pagava. E faz 2 anos, como nós falamos há pouco, que você estava aposentada por invalidez. Você vai receber por mais 2 meses a tua aposentadoria por invalidez e depois vai cessar. Compreendeu? Sim, era só isso que eu não tinha entendido mesmo. O prazo Perfeito. posterior depois. Tá. Ok. Tá. Daí olhem aqui, gente. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após 5 anos, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo de volta à atividade no valor integral durante 6 meses. E daí você sabe o que? Tá, por 6 meses, tá? Contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Com redução de 50% da capacidade, né, no período seguinte, aliás, volta. O valor integral durante 6 meses, contados da data em que
for verificada a recuperação da capacidade, 6 meses. Nos outros 6 meses, então, vamos dizer o seguinte, alguém fez a perícia hoje, tá? Vamos dar um exemplo a Gabriele que falou aqui. A Gabriele, nos próximos 6 meses, você vai receber o teu valor da aposentadoria de forma integral. Então, nós estamos maio, vamos contar, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até novembro. Depois, os outros 6 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Vamos dizer, até junho do ano que vem, eu acho que fiz as contas, o maio do ano que vem, tá? Maio do ano que vem, até maio do ano que vem, tá? Você vai receber somente 50% do benefício, tá? E por os outros 6 meses, você vai receber apenas 25%, com redução de 75%, tá? O que acontece? Então, a pessoa, se ela está aposentada por mais de 5 anos, ou se ela for declarada que ela está apta para um outro serviço, tá? Ou apenas ela tem redução da capacidade for parcial, tá? Ela vai receber, gente, por mais 1 ano e meio a sua aposentadoria. E o que acontece, gente? As pessoas, às vezes essa perícia foi mal feita, tem problemas, a pessoa tem incapacidade definitiva, tá? Mas somente quando ela vai procurar o advogado, quando chegar aqui, reduziu para 50%, ou quando foi reduzido aqui para 25%. A grande maioria procura quando aqui foi reduzido para 25%, tá? E que daí, ou alguns, somente no final, quando que a pessoa, ela já aqui, né, já tem que tomar a providência, que é ingressar na justiça, revisar essa situação, fazer recurso junto ao INSS para fazer uma nova perícia, tá? Então, tem muitas pessoas que estão incapacitadas, que tu pega laudos de diferentes profissionais, laudos judiciais já feitos por peritos diferentes e que dão sempre o mesmo diagnóstico. Incapacitado e eles fundamentam, né, de forma definitiva, né? E vai lá no INSS, ele tem alta, ele está apto a voltar ao trabalho, tá, gente? Então, nós temos muitas professor, dessas situações. Mas se torna muito subjetivo essa recuperação parcial, né? Mas claro, tu imagine... É um absurdo, porque tu pode, de certa forma, criar uma atividade ou utilizar o reabilitado para fazer uma atividade totalmente diferente da que ele exercia, por Sim. conta da incapacidade parcial, ficar com ele 1 ano e depois demiti-lo. Mas tem E a gente pessoa que... fica sem chão, né? Mas tu imagina alguém que está fora do mercado há 5 ou 6 anos, gente. Como é que ele vai voltar para a empresa, dependendo do tipo da atividade que a empresa tem, né, gente? Tá? Então, por isso que é todo um cuidado nesse sentido, né? E mais, olha, hoje às vezes tem pessoas com 58, 59 anos, né? Que estão sendo, falta 1 mês, 2 aí para que ele complete 60 anos, então eram chamados. Agora não está acontecendo mais. Isso foi muito forte, gente, foi muito forte, tá? E tem mais um outro problema. Hoje, tu tem mais de 60 anos, tu está no grupo de risco, tá? Se tu tem mais de 60 anos, tu não pode te aposentar, né? Tu não pode te aposentar. E o que tem empresas que tem todo um trabalho humanístico e tem uma condição financeira que conseguem manter. Mas o que as empresas estão fazendo? Cara, eu não posso, tu não pode trabalhar, tu é de grupo de risco, o que elas estão fazendo? Demitindo as pessoas, gente. Muitas estão simplesmente demitindo, né? Mesmo que tenha programas ali de manutenção,
Não, estão simplesmente demitindo, tá? Vocês compreenderam essa questão da redução do salário, gente? Sim. Só para contribuir, Positivo. na Vai, época que eu Dael. dava aula no SENAC, para o técnico de segurança do trabalho, tinha 4 alunos que eles tinham problemas de coluna, Sim. na coluna, e eles estavam fazendo o curso para eles gratuito, né, em Sim. virtude deles estar vinculados ao INSS, Exato, exatamente, nós via temos SENAC. isso. Nós temos programas de recuperação, nós temos programas de recuperação, escolaridade, cursos técnicos, né? Eu tenho um cliente que foi suspenso, mas este meu cliente, ele tem dificuldade de aceitar algumas situações, aceitar quando que eu digo INSS, diz, olha, você tem que fazer, ele tem poucos anos de escolaridade. Não sei se ele tem 4 ou 5 anos de escolaridade, né? E ele era uma pessoa que trabalhava ali nas montagens na Petrobras e ele tinha um salário muito bom, mas ele tem 4 ou 5 anos de escolaridade. O INSS insiste para ele estudar e ele não quer estudar. Tá? E ele tem 40 e poucos anos. 40 e poucos anos, gente. Tá? Não quer estudar, daí o que aconteceu? Agora o INSS suspendeu o benefício dele. Suspendeu o benefício. Daí, então, vocês imaginem agora, nesse período, nesse momento, com o benefício suspenso. Tá? Então, são coisas assim que tu precisa encontrar alternativa, né? E ele tem o benefício suspenso porque não participa dos programas de recuperação. Às vezes, aí lá assistir uma palestra, tá? Que são atividades organizadas pelos assistentes, pelos assistentes sociais do INSS, né? Então, vamos seguindo o nosso barco. Professor, só para ver se eu, Fala, Jordano. só para ver se eu entendi. Então, ocorre uma perícia, aí a perícia diz que a pessoa está apta parcialmente a retornar, né? E aí, nesse período de 1 ano aí, e pouco que o senhor falou, ela tem que ir e se apresentar à empresa onde ela estava vinculada? Mas normalmente é aquele que não está. Olha aqui, ó, vamos voltar. Eu vou te mostrar aqui, ó, eu vou compartilhar e vou te mostrar, tá? Certo. A pessoa, tá? Ela vai receber, tá? Mas o que acontece? Vamos verificar aqui, ó, tá? Tem pessoas que estão mais de 5 anos, tá? Estão mais de 5 anos. A ideia de ir reduzindo de forma gradativa é justamente para que a pessoa, agora nesse período, tá, ela pode voltar, ela pode buscar outro trabalho, tá? É justamente para que ela possa buscar outra atividade, ó, sem prejuízo da volta à atividade. Percebeu? Olha aqui, ó, sem prejuízo, ela pode voltar à atividade, tá? Ok, professor, entendi. Ela pode voltar à atividade, tá? Então, ela pode voltar à atividade, tá? Então, se ela voltar à atividade, porque ela de fato recuperou a capacidade, mas o que a gente enxerga, tá? Eu tenho uma situação de uma pessoa que a atividade dela é trabalhar com pessoas, tá? Como o meu caso, que eu trabalho com vocês, né? É trabalhar com o público, né? E ela tem assim, alguns problemas, alguns transtornos mentais. Ela passou a ter alguns transtornos mentais. Imagina se eu lá no meio da turma, no meio da aula, né? Eu tiver, né,
alguma situação meio de chilique, né? Vai ser assim meio complicado, né, gente? Então como é que eu estou recuperado se eu estou com um problema de ordem mental que eu posso ficar, né, ter alguma crise, né, alguma situação ali no meio da turma dando aula para vocês? Ninguém vai me assistir a minha aula, né? Com medo, né? Então, ó, tem algumas situações que são bem complicadas. Aí, tá apto, tá, mas como é que eu vou voltar àquela atividade? Eu tenho aquela função, eu não tenho outra. Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? O que que a minha instituição, por exemplo, se eu não der aula ali na faculdade, alguém me aponta se eu poderia ter alguma outra função lá na faculdade? Claro que não, né, gente? O que que eu ia fazer lá na faculdade? Tá? Eu não tenho, né, a minha função é ser professor. Qual é a outra atividade que eu podia exercer? Nenhuma, né? Então, nesse sentido, tá? Provavelmente, o que que a faculdade ia me fazer? Demitir, tá? Então, por isso que essa volta ao trabalho, tá? Então, ela, ela é complicada. E assim que, olha aqui, gente, tá? No 46, para fechar ali a tua resposta, tá? E a tua, tá? Se eu volto, tá? Se eu retorno à atividade, tá? Por exemplo, eu fui encaminhado, né, eu tive alta, tá? Eu não quero esperar, né, um ano e meio. Eu não quero esperar. Se eu não quero esperar e eu retorno lá para o trabalho, o que que vai acontecer, tá, gente? O que que vai acontecer? A minha aposentadoria, tá? Ela vai ser cancelada a partir do quê? Do dia que eu retornei efetivamente, tá? Efetivamente ao trabalho, tá? Então, eu acho que até há pouco eu falei ali sem prejuízo da volta, tá? Quando eu quis falar sem prejuízo da volta, se eu volto, se eu retorno ao trabalho, tá? Daí, se eu tenho o vínculo retomado com a empresa, automaticamente a aposentadoria é cancelada, né? Então, porque significa que eu estou recuperando a capacidade. Alguma dúvida, gente? Aqui no artigo 216, deixa eu só ver se é este aqui mesmo. 216, está. 216, tá? Então, aqui é bem importante a gente olhar algumas coisas, tá? Bem importante. No 216, situações geradoras, assim, ó, de forma objetiva, tá, gente? Eu vou dizer situações que objetivamente dão o direito ao acréscimo de 25%, que não precisa via judicial, tá? Que o próprio INSS, por conta própria, fazendo a perícia, constatada a situação, vai conceder, tá, gente? Cegueira total, tá? Cegueira total. Tem algumas situações, eu lembro, assim, de uma tia da minha esposa, que ela tinha, mas eram fios, ela só, por exemplo, se eu estivesse aqui olhando para ela, próximo, como eu estou de vocês, ela enxergava vulto, ela não enxergava uma imagem, né? Ela teve 25% pela via judicial, tá? 25% pela via judicial, tá? Perda de 9 dedos das mãos, tá? Ou superior, daí só pode ser 10, né? A lei está escrito, né? Se eu perdi 9 dedos, se eu tenho 10, né? Ou todos, né? Ou superior, não sei se alguém tem 11, 12 dedos, né? Tá? Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, tá? Perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, tá?
perda de uma das mãos e de 2 pés, tá, gente? Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, tá? Doença que exija permanência contínua no leito, tá? Tem algumas pessoas, tá? Incapacidade permanente para as atividades da vida diária, ou seja, eu não consigo me alimentar, eu não consigo fazer, às vezes, nem a questão da minha higiene pessoal, tá? Então, nessas situações, é deferido de forma administrativa, tá, gente? Essas situações não há necessidade de processo judicial. E eu vou dizer para vocês, tá? A gente encaminha, o INSS, se precisa, vai no hospital, se precisar, vai na casa para fazer a perícia em algumas dessas situações, tá? Outras também vai, mas dependendo, tá? Pode até dar negado, mas nessas situações, objetivamente, sempre será deferido o acréscimo de 25%, tá? Então, A síndrome de Burnout não gera isso aí assim, no item 7? olha, daí vai depender da interpretação da interpretação do perito, né? E qual que é a gravidade, né? Porque o que acontece? As situações que não estão... o que é o serviço público, até para a gente entender, né? Porque eu critico o cara, a pessoa, o INSS, o servidor público, que ele não deferiu uma situação que não está descrita na lei? Ele pode avançar aquilo que está na lei? Não, né? Ele não pode. Então, por isso que as pessoas, a gente só busca tal e tal situação na via judicial. Justamente por isso, tá? Porque o servidor público, ele só pode conceder o quê? Aquilo que está na lei, tá, gente? Na lei. Por exemplo, o acréscimo de 25%. Por quê? Está na lei, tá? Está na lei. Então, por isso que essas referências aqui, né, que eu apontei para vocês, a Lei 8.213, a instrução normativa, aqui o regimento da Previdência Social, que é o decreto 3.048, tá? Esses fundamentos legais, tá, gente? Eles são bem importantes, né, para a gente analisar qualquer situação previdenciária, tá? Então, se a gente não tem dúvidas específicas aqui sobre o tema, eu vou fechar a gravação da aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta específica sobre o tema? Eu quero perguntar. Então, vamos lá. Estou virada nas perguntas hoje, professor. Não, mas que coisa boa. Vamos lá, pergunta que daí depois eu fecho. O que me ocorreu agora aqui, pensando, e digamos que a pessoa se aposentou em outra modalidade, se aposentou por idade, ou rural, alguma coisa assim, e ela vem apresentar um desses itens, ou cegueira, alguma coisa assim, ela pode vir a buscar esses 25, ou não? Ficamos restritos mesmo a só aposentadoria por invalidez? Poder pode buscar, mas a resposta do INSS vai ser o quê? Não foi aposentada, não é aposentada por a aposentadoria por invalidez, não é do artigo 45, tá? Porque o artigo 45, ele é claro, tá, gente? 45, aqui eu vou só pegar o artigo, tá? 45. Olha aqui. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar. Não fala do valor da aposentadoria, o aposentado que necessitar.
Estão percebendo da literalidade da lei? Por isso, Jordana, tá? Vai. E essa é a grande briga, a grande situação que nós, advogados, fizemos, né, na Justiça Federal, e que a gente provoca os tribunais superiores justamente porque a gente está, mas a Constituição não coloca todos numa situação de igualdade. Por que que, se você se aposentou por idade e necessita de uma assistência permanente, você não tem direito, e o outro que se aposentou por invalidez e necessita né, de uma assistência permanente, ele tem o direito. Essa diferença de tratamento que, na minha percepção, o STF já deveria ter analisado e colocado aqui que a interpretação é quando o aposentado necessitar de assistência permanente, será acrescido, tá? Eu entendo dessa forma. Mas, por outro lado, o STF, ele não faz essa interpretação Travou para mim. do país, da Previdência Social. Se ele coloca isso, gera um impacto grande na Previdência Social, e daí você compromete as finanças públicas, e o STF não vai abrir mão do seu privilégio também em função, né, para crescer 25% para quem realmente necessita, né? Entendeu, Jordana? Sim, sim, professor, entendi. E seguia na linha de raciocínio qual o senhor explicou de que não é a questão da invalidez, de ter sido por invalidez antes, que vai dar essa disparidade entre as pessoas. Mas sim seria a questão de necessitar, né? Independente de qual modalidade. É verdade, tá? Então, pessoal, se não tem mais perguntas específicas, ou pode ter, eu vou interromper a gravação agora, daí então nós estamos fechando a nossa aula aqui de aposentadoria por invalidez, daí abre as possibilidades, se